Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Tem acrescentado pelo seu amor, pela sua graça sobre a nossa vida e principalmente pelo que o Senhor é. Nós, a todo tempo e a todo momento, te damos graças, Senhor, pelo seu amor que podemos sentir, Senhor. Um ambiente de amor, um ambiente de segurança. Estar no Senhor é sentir essa segurança. Estar no Senhor é sentir esse abraço, é sentir o seu braço forte. É sentir, Senhor Deus, debaixo das suas asas, das suas mãos poderosas, sempre nos guiando, sempre com o seu grande amor nos dando direção, ouvindo a sua voz. Estamos atentos, ó Pai, à sua voz. Que o Senhor possa sempre, Senhor, sempre, Senhor, se olhar para nós e ver, Senhor Deus, que nós estamos errando, que nós estamos saindo do seu propósito, do seu caminho, o Senhor possa ter a liberdade total, Senhor, de nos colocar no centro da sua vontade novamente, em nome de Jesus. Nós te glorificamos não só hoje, mas eternamente, por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma semana de festa. Uma semana que o Senhor preparou para festejarmos a vida dos nossos irmãos. E nós começamos uma semana de 150 dias de oração. Se você que está em casa, você que está aqui ainda não se inscreveu, né, no site do Ministério Sonho de Deus, tem lá. Você pode clicar, hoje eu entrei para ver, né? Você pode clicar, é muito fácil essa plataforma, você entra, já tem a barrinha ali, você clica, se inscreve. São das 6 da manhã até meia-noite, você pode escolher os horários e vamos participar. Vamos estar orando. Isso faz parte da palavra. Aí no final eu falo mais um pouquinho, tá bom? Glória a Deus. E eu estava em casa ontem, e o Senhor me deu uma palavra, uma frase. E já era quase madrugada. E Ele disse, visão de oportunidade. E aquilo, né, encheu os meus olhos, porque eu estava lendo um artigo. E Ele disse, visão de oportunidades. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? E o Senhor começou a ministrar no meu coração ontem um pouco, né? E hoje, né, nessa tarde. E eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor tem falado, amém? O Senhor tem nos dado muitas oportunidades ao longo da nossa vida. Desde quando Deus lançou fora do Éden o homem. Então o Senhor tem nos dado várias oportunidades ao longo dos tempos da vida, desde que o Senhor colocou, né, o homem, Eva e Adão, para fora do jardim. E o Senhor, primeiro, Ele ministrou ao meu coração um grande amor com que Ele nos amou. Um grande amor. Então, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, a oportunidade que o Senhor tem ministrado no nosso espírito de nos render, nos lançar e nos entregar, não pode passar despercebido, não pode passar como se fosse um dia qualquer, uma semana qualquer, um evento qualquer, uma situação qualquer. Agora são 150 dias de oração. Agora estamos... Não! São oportunidades que o Senhor tem nos dado. E o Senhor nos chama a atenção com que visão, com que olhos eu tenho olhado para isso, com que comprometimento eu tenho olhado para isso, qual é o compromisso que eu tenho colocado nisso. Isso é muito importante, para que nós venhamos nos orientar, para que venhamos nos direcionar e que o Senhor possa realmente cumprir o seu propósito na nossa vida. E o Senhor falou primeiro, Ele nos amou de uma tal maneira, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. O Senhor nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Grandiosa é a maneira, não tem expressão, não tem palavra para dizer a grandiosidade desse amor.
E a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma oportunidade de desfrutar do amor grandioso do Senhor. Uma oportunidade de nos render, de nos lançar. O que é amor? É entrega total. Deus entregou o seu único Filho por um grande amor, de uma tal maneira. Não existe palavras para mensurar esse grande amor, que seja ágape, que seja... Mas é um grande, imensurável amor. Essa é uma oportunidade de eu me render, de eu me lançar ao Senhor, tirando os pés do chão, realmente me rendendo a Deus. E o Senhor também ministrou no meu espírito, que Ele nos escolheu. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, se você puder abrir, se você tiver fácil aí no seu celular ou na sua Bíblia. O Senhor nos escolheu. Diz assim, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, perfeitos em sua presença, nele. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, ou seja, perfeitos nele. Então o Senhor também deu essa oportunidade para cada um de nós. Ele nos escolheu. É engraçado, é maneira de falar, né? É interessante que quando há 20 anos, 22 anos que, né, eu sirvo ao Senhor, e há 18 anos mais ou menos, eu entendia que eu me levantei um dia e quis ir à igreja. Entende isso? Eu levantei e falei assim, eu não estou gostando de onde eu estou, da religião que eu era. Eu vou falar desse jeito, que eu pensava assim, da religião que eu era. Então, me convidaram para ir nessa igreja dos crentes, e eu vou. A primeira igreja que eu fui é Deus é Amor. Aí eu tive que procurar um vestido comprido, né? Mas eu achei um vestido comprido lá. E a primeira igreja que eu fui, eu tinha 17 anos. E eu fui porque eu estava insatisfeita onde eu estava. E eu achei que eu escolhia Deus. Eu fui lá e falei, eu quero esse Deus aí que o pessoal está falando, porque o pessoal aqui, né, sentiu uma energia grandiosa. É assim que eu pensava. E quando a nossa visão é aberta, é esclarecido isso no nosso entendimento, você fala, não, como eu tinha uma visão equivocada de quem era Deus e muitas outras coisas. E agora entendo, né, claramente, sem dúvida, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já existíamos nele. O Senhor já tinha formado a cada um de nós nele, no coração dele. Mas por que eu estou nesse mundo? Porque, Deus, eu vim nesse mundo para sofrer, já ouviram isso? Por que eu tenho que passar por isso? Eu vim para sofrer, que situação é essa? Deus me escolheu, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e perfeitos em sua presença. E o Senhor também falou ao meu espírito, que Ele nos revelou a sua vontade. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu e Ele nos revelou a sua vontade. Aqui em Efésios mesmo, capítulo 1, versículo 9, em diante, 9 e 10 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Vou ler de novo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é,
de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. São algumas coisas? Só algumas coisas. Só uma parte da minha vida. Não só quando eu estou na igreja, não só a minha vida financeira, não. É só o espiritual. Só o espiritual que Deus... Não. Isto é de fazer convergir. Conversão. Eu estava nesse caminho, o Senhor me resgatou, o Senhor me amou, me escolheu e me trouxe, me convergiu em Cristo. Todos os elementos, tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra hoje. Hoje, na dispensação dos tempos, na plenitude dos tempos, hoje. Glória a Deus. O Senhor deixou essa liberdade para o homem escolher o que ele quer enxergar. O Senhor deixou essa liberdade para o homem escolher o que ele quer ver, o que ele quer enxergar. Em Mateus 6, 22, aleluia. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Vou ler de novo, Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. É uma visão que o Senhor nos dá a partir da lente de Cristo. E quem é essa luz? Né? Teu corpo será pleno de luz. E quem é essa luz? Em João 8,12 também ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até isso nós temos que ver o que eu tenho colocado para dentro do meu corpo. O que eu tenho colocado para dentro da minha mente. O que eu tenho colocado para dentro do meu coração. O que eu tenho visto. Com que olhos eu tenho visto a situação. Quantas vezes enxergamos as circunstâncias através de uma lente equivocada. Muitas vezes o nosso foco está no problema, muitas vezes o nosso foco está na doença, muitas vezes o nosso foco está no desemprego. Com que olhos eu tenho olhado, como eu tenho enxergado as circunstâncias que estão ao meu redor. Isso muda tudo que está aqui dentro. Isso muda aquilo que está dentro. Por quê? Porque se eu coloco luz, luz já existe dentro de mim, e é isso que eu vou externar. Se eu foco no problema, se eu foco na doença, se eu foco na pandemia, no desemprego, acreditando naquilo que eu vejo no natural, sendo que o natural só existe por causa do espiritual. A situação que está ao meu redor, eu posso transbordar aquilo que está dentro sobre a situação ao meu redor, sobre as circunstâncias. O ambiente muda. Por quê? Porque eu porto a Cristo. E aquilo que está dentro de mim, aquilo que está interno, eu externo, e muda a situação, o ambiente. Porque muitas vezes eu me desespero. Porque muitas vezes, hoje a mídia sensacionalista quer encher os nossos olhos, quer encher a nossa casa. O que dá audiência para eles hoje? É a reportagem de tragédia, é reportagem de morte, é reportagem de desespero, chama atenção. Então, o que eu tenho colocado dentro dos meus olhos? O que eu tenho colocado dentro da minha casa? O Senhor falou: eu te dei uma visão de oportunidades. Oportunidade de mudar a situação, oportunidade de manifestar a luz, oportunidade de enxergar de outra maneira, não aquilo que muitas vezes está aí, diante da televisão ou escancarado diante dos nossos olhos. Não. Por que eu estou falando isso? Tenho conversado com muitas pessoas por esses tempos. Tenho conversado com muitas mulheres, na verdade, né? Eu trabalho com mulheres. Eu tenho conversado com muitas mulheres. E eu tenho visto que o que elas têm visto,
o que elas têm vivido não é a partir de uma visão, uma lente de Cristo, de luz. Eu tenho visto um certo desespero, eu tenho visto choros de desespero, tremedeiras de desespero. Em uma semana, quantas vezes eu vi isso? Só não posso expor. Mas quantas vezes eu vi isso? Parar o meu trabalho, porque eu precisava acudir um desespero. Eu tive que parar e ajeitar todo o meu trabalho ali, porque eu precisava acudir o desespero. Como eu tenho olhado tudo isso? Isso muda todo o ambiente, muda a minha casa. Se o meu marido está desesperado e eu tenho essa visão a partir da lente de Cristo, essa mente de Cristo, a manifestação de luz, tudo muda. Eu consigo acalmar o meu marido, eu consigo acalmar os meus filhos, eu mudo a situação da minha casa numa situação de desespero. A circunstância não pode entrar dentro da minha casa, porque não é o natural. Como eu tenho visto isso? E o Senhor falou: mude a visão, mude a sua visão, mudem as suas visões. Em Marcos 10, no capítulo 10, no versículo 46, eu queria que os irmãos, é uma passagem tão conhecida, que nós já vimos, acho que foi uma das que eu mais ouvi até hoje. Amém. Marcos 10, 46 fala sobre o cego Bartimeu. E o Senhor ministrou ontem no meu espírito sobre essa passagem. Eu falei: Senhor, já ouvi tanto essa passagem. Ele falou: não do jeito que eu vou falar agora. Sim, Senhor. 46 diz: chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou Jesus: que queres que eu te faça? E rogou o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Ou seja, esse cego, ele já tinha visto um dia. Ele já tinha enxergado um dia. Ele não era um cego de nascença. E o Senhor ministrava ao meu coração. Ele não via, mas ele ouvia. Esse cego, ele não tinha nem nome. Esse cego não tinha nem identidade. Era Bartimeu. Ou seja, Bar, uma palavra grega, junta-se ao nome do seu pai, que era filho de Timeu. Então ele não tinha nem nome, nem identidade aqui. A gente não pode ler falando: mas como que era o nome dele? Não sei. Ele era filho de Timeu. E eu, por curiosidade, fui pesquisar na história. Não existe isso na Bíblia, mas fui pesquisar a história da época, né? Com um historiador conhecido, famoso. E eu li que Timeu era um general, um comandante do exército israelita. Timeu era o pai desse cego. E ele foi castigado pela revolta, ou seja, ele era comandante do exército de Israel,
E Roma, quando invadiu, a região da Palestina, quando invadiu Israel, ele era comerciante na época, mas quando foi invadido, Roma tomou todo o comércio, tomou todas as riquezas, tomou todos os bens daquelas pessoas. E esse Timeu, como era um general já aposentado, ele armou uma revolta, contra o exército romano. E por causa dessa revolta, ele foi castigado e ele morreu crucificado. Isso é a história. Diz a história que era necessário na época ou deixar um filho deficiente ou acabar com a descendência masculina, para que não acontecesse a revolta novamente. Então, assim, se existia na família de Timeu homens, meninos, filhos homens, todos eram mortos ou deixava com uma deficiência, para que ele não voltasse a fazer uma revolta. Então, acredita-se que ele foi furado os seus olhos, foi furado os olhos desse cego. Então, desse jovem. E era por isso que ele estava à beira do caminho. Então, um dia ele já enxergou, um dia ele já viu, um dia ele já desfrutou daquilo que a natureza humana podia lhe dar. E a palavra é tão clara, quando o Senhor deixou isso no meu espírito, ele disse assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou: mestre, eu quero voltar a enxergar. Aquele cego tinha dois caminhos. Ou ele sentava e se acomodava e continuava na miséria da sua vida. Ele tinha dois caminhos. E é isso que a gente vê hoje. Eu tenho duas situações. Eu tenho duas atitudes a tomar. Eu sento e falo assim: ó vida, ó céu, ó lua, é isso mesmo que vai acontecer na minha vida. Eu acho que é para viver essa vida miserável mesmo. É o destino, é assim que Deus quer que seja. Ou eu fico sentado chorando leite derramado. Ou eu me levanto e decido limpar o leite que eu derramei. Ou eu me levanto e mudo a situação da minha vida para sempre. Quando ele focou, se ele focasse no seu problema, mas eu sou cego, é diferente. Eu já enxerguei o dia agora, eu vivo nessa vida miserável, mendigando, à beira do caminho na cidade de Jericó. Eu tenho essa situação, mas eu sou cego, não tem como voltar. Não tem como voltar atrás, não tem cirurgia naquela época, Eu podia sentar e ficar reclamando, resmungando, ó vida, ó céu, ó lua. Eu poderia. Ele poderia estar lá, resmungando. Mas ele usou uma outra ferramenta que ele tinha. Eu não fiquei focado na tristeza, no desemprego, na situação ruim, no problema. Não fiquei olhando só esse lado da história. Olha, ele é melhor do que eu. Olha o que aconteceu com ela e comigo não acontece nunca. Fulano vai casar, ainda nem casei. Puxa vida, chegou agora. Reclamando. Nossa, como assim? Vai trocar de carro nessa situação de pandemia? O quê? Vai viajar? Como assim? Vai para a praia? É isso. É a partir disso que eu vi as mulheres tremendo. Entende? Quando eu sentei e comecei a ouvir, é a partir disso. Não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Mas fulano faz, eu não faço. Mas todo mundo faz, eu não faço. Eu tenho uma visão, não estou falando para você, de um escape. Vai arejar na montanha para você ficar com a mente tranquila. Vai passear, vai dar uma volta. Não é isso, isso é momentâneo, isso é escapista. Mas sim, eu me posicionar naquilo que o Senhor já tem determinado para a minha vida. Porque se eu estiver fora
desse lugar, se eu estiver fora dessa posição, eu vou continuar reclamando. Eu vou olhar ao meu redor e falar assim, eu tenho uns amigos cegos aqui também, aqui está todo mundo igual a mim, Esse está lascado, esse não anda mais, esse aqui já está todo arrebentado, eu vou ficar aqui com eles, essa é minha turma. Não quero sair dessa zona de conforto, não, deixa eu aqui. Agora tem a outra situação. Eu não quero, eu sei que não é isso que Deus tem para a minha vida. Se eu trocar essa lente torcida pelo mal, porque a palavra diz, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo aos Coríntios diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que ela não veja a manifestação da luz do Senhor, da glória do Senhor. Então o que acontece muitas vezes? Porque eu não consigo me levantar, porque eu não consigo ter uma visão ampla de tudo, porque eu não consigo externar e mudar o ambiente. Porque eu sento e só reclamo. Porque eu consigo só olhar a grama verde do vizinho, não consigo entender que eu posso me levantar e mudar a situação do meu jardim também, ela vai ficar verde. Eu tenho um Deus grandioso, eu tenho Cristo, eu tenho a luz, eu tenho a ferramenta, o Senhor me amou, o Senhor me escolheu. E Ele revelou a verdade, para que hoje nós fôssemos posicionados nele, e a partir dele desfrutar de tudo que Ele já preparou. Tudo. Convergido em Cristo. Todas as coisas foram convergidas. Tudo que existe no céu e na terra, para nós. Para nós. Imagine se aquele cego não fala, não, eu ouvi. Quem é que está passando aí na rua? Quem é que está passando pela... Jesus estava subindo a terceira vez para Jerusalém, ele não ia voltar mais ali. Era a terceira vez que ele subia para a crucificação. Ele não ia passar mais ali. Era a única oportunidade. O Senhor tem nos dado visão de oportunidade. Ainda cego, eu consigo usar a ferramenta sem seus olhos. Eu posso ouvir a voz. Eu posso me guiar por ela. Eu posso ler a palavra, eu posso ouvir uma palavra liberada sobre essa casa, dos profetas, ou a palavra. Eu tenho uma orientação. Aleluia. A vida, deixa eu ver que horas são. A vida é feita de escolhas. E o Senhor te dá oportunidades de mudar a sua visão através da lente de Cristo. O Senhor te dá oportunidades. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar. O Espírito Santo me lembrou agora. Quando começou esse tempo de pandemia, só fala nisso, mas é algo que o Espírito Santo me lembrou. Quando começou esse tempo, lá para março, eu disse que eu fiquei um pouco perdida no começo, e todo mundo ficou e tal. E eu sentei e falei, não é isso que Deus tem. Eu preciso entender a movimentação do Senhor. E eu fui para o quarto e sentei e falei, Senhor, eu estou um pouco aflita, eu estou um pouco perdida, eu estou sem saber o que fazer, o que vai acontecer. E eu queria que o Senhor falasse comigo, eu preciso de uma orientação. E o Senhor, claramente, no mesmo instante, Ele disse, quem é o seu pai? Eu parei, quem é o meu pai? Ele falou, quem é o seu pai? Eu falei, o Senhor é o meu pai. Fique tranquila, porque eu cuido dos meus filhos. Acabou. Eu me levantei dali e falei, já entendi. O Senhor cuida de mim o tempo todo. E passaram-se os tempos, as situações foram
ficando, né, um pouco mais estreitas, e o Senhor cuidando de mim, me lembrando a todo tempo disso. Eu não disse que eu cuide de você. Senhor, e agora? Eu não disse que eu cuide de você. O Senhor cuida dos seus filhos. Quem é o seu pai? Eu até ministrei com algumas mulheres perto, eu falei, quem é o seu pai? Ela falou, ai, que desespero, Gabi, o que eu faço? Eu falei para elas, quem é o seu pai? A árvore, o sol, a floresta, o mar? Porque existe isso, né? Quem é o seu pai, o seu Deus? Né? O sol, a lua, a constelação, não sei das quantas, a galáxia, não sei, o boi. Quem é o seu Deus? Deus. Então, Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus filhos. E passou um pouco de tempo, eu fui positivada, né, com coronavírus. E eu fiquei muito mal, assim, fisicamente, né? Muita falta de ar e com todos os sintomas que existiam. E eu falei, Senhor, puxa vida, eu peguei coronavírus, não vou poder trabalhar, estou ruim, estou com isso, estou com aquilo. Cada dia que acordava era uma situação diferente. Deixa eu ver o que eu tenho hoje. E o Senhor me lembrando, eu cuido de você. Eu não disse que te livraria do coronavírus, de qualquer doença. Eu disse que cuidaria de você com o coronavírus. Eu falei, sim, verdade. Me perdoe, Deus, porque eu me esqueço muitas vezes disso. E o Senhor foi ministrando ao meu espírito. E você mudando, e cada um de nós mudando a nossa visão de tudo isso, não olhando, a doença, agora peguei isso, agora estou com aquilo, e a situação está difícil. Não. A partir do momento que eu entendi que é Deus quem cuida de nós, e com que lente eu vou enxergar isso? O que o Senhor quer comigo através disso? Eu preciso sentar e falar, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que eu preciso aprender dessa situação? O que eu preciso aprender de tudo isso que o Senhor está querendo me ensinar? Todas essas são experiências, e essas experiências vão me fortalecer. Eu preciso passar por elas muitas vezes para que eu me fortaleça. Todas as vezes que nós passamos por uma situação, o Senhor nos ensina a lidar com ela, para que eu possa, se isso acontecer de novo, eu vou saber lidar, e eu vou, não só para mim, mas eu vou saber ensinar. Quando eu aprendo, eu consigo ensinar. Quando eu aprendo, eu consigo dividir e impartir isso sobre a vida das pessoas. Então, com que olhos eu tenho visto tudo isso? O medo não é capaz de sufocar as nossas habilidades. O medo não é capaz de sufocar as nossas habilidades. Quando que o medo vence? Quando ele supera a nossa capacidade de sonhar. Isso o Senhor falou comigo. Quando que o medo vence? Quando você sabe que você está com medo, que a sua carne está tremendo, eu estou meio desesperada. Quando ele vence? Quando ele supera a sua capacidade de sonhar. Quando ele sufoca aquilo que o Senhor trabalhou em seu favor, aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Quando eu alimento mais o medo do que os meus sonhos, do que o propósito do Senhor, com certeza ele vai crescer. Mas quando eu tenho uma visão que o Senhor realmente determinou para a minha vida, uma visão de oportunidade de mudar de qualquer situação que seja. Irmãos, nesse período que as lojas ficaram fechadas, o comércio fechado, barbearia, salão de beleza e assim por diante, o Senhor deu habilidade para tantas pessoas, é ou não é? Eu vi gente que fazia comida, lanche, torta para vender, bolo, começou a fazer máscaras para vender e sobreviveu. Outros trabalhavam fora, começou a fazer bolo, que eu recebia no WhatsApp, olha, tenho salgado, tenho bolo, tenho isso, tenho aquilo. Como o Senhor deu estratégia, habilidade para as pessoas. O que era mais fácil? Essas pessoas ficarem sentadas e chorando? Sentadas, reclamando?
o que era mais fácil. Elas tinham outras ferramentas, o Senhor deu outra habilidade. Aquele cego podia nem ouvir, o Senhor deu a habilidade para ele ouvir, e assim ele se levantou, se manifestou, falou, não, eu quero. Eu acho que a vergonha maior é cair e ficar caído. Ah, eu caí, olha, aconteceu isso comigo. A maior vergonha é ficar caído. Mas quando eu me levanto, isso não é vergonhoso. Eu caí, mas eu vou me levantar. A situação apertou, mas eu vou sair dela. Com que visão eu tenho? Irmãos, até no hospital os médicos pedem isso. Tenha ânimo, você vai melhorar, vai para casa. Abre para visitantes, para a família visitar, para melhorar a autoestima e assim por diante. A visão que o Senhor tem nos dado é uma visão de oportunidades. E eu preciso abraçar e enxergar através dessa lente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Como eu consigo isso? Muito fácil, legal. A partir de hoje, eu vou ter uma visão diferente. Não vou olhar mais a situação que está. Eu vou olhar através dela. Vou ter uma visão de águia, através da tempestade, através... Legal. Mas como que eu faço isso no meu dia a dia? Começando a orar. Começando a orar. Quem não tinha o costume, o hábito de estar orando... essa é a oportunidade. Você pensou nisso? Você pensou que isso não foi, foi uma ideia do apóstolo Hélio? Não é ideia. Nossa, mais uma coisa, não é isso, mais uma coisa. Começando a orar, quer uma oportunidade? 150 dias de oração. Eu posso orar pelos negócios, eu posso orar pela família, eu posso orar pelos pedidos pessoais. Eu li isso hoje, porque eu escolhi das 10 à meia-noite, que para mim é um horário bem tranquilo. Então, o meu é agradecimento. Eu sei as coisas que eu tenho que agradecer, e o Senhor vai colocando muito mais. Mas, pedidos pessoais, falei, que legal, tem um horário para pedidos pessoais. E eu agradeço, das 10 à meia-noite, nós agradecemos por todos esses, pelo dia, pelos pedidos, pelas famílias, pelo ministério, pelos ministros e assim por diante. Pela bondade, pela fidelidade de Deus. Uma oportunidade de mudar a minha visão é começando a orar. Eu preciso ter essa intimidade com meu Pai. Eu preciso ter, não gosto muito de ler a Bíblia, não gosto muito. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A oportunidade de orar é agora, até o fim do ano. Estamos todos juntos numa mesma visão, abraçando essa oportunidade, semeando pela década de governo que o Senhor estabeleceu sobre este lugar. Como é precioso isso! Eu ouvi esses dias, que legal, uma oportunidade da gente voltar a orar. Falei, sim, que bom, vai colocar em prática isso, vai viver isso a cada dia. Não precisa ser religiosamente, entrar no seu quarto, dobrar o joelho, mas ore de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E eu creio que o Senhor se movimentará através desses pedidos de oração. Amém? Você crê que isso pode mudar? Você crê que a partir dessa lente de Cristo, dessa visão de oportunidades que o Senhor tem nos dado, muita coisa pode mudar? Esse ano ainda. Tem pessoas que mudaram de profissão. Que coisa! Tem pessoas que decidiram fazer faculdade EAD. As coisas mudam se realmente eu entender qual é o propósito do Senhor sobre a minha vida. Amém? Se eu ficar sentada, cega, se eu ficar sentada reclamando, se eu ficar sentada achando que o outro está tendo mais oportunidade do que eu vou continuar cego nessa vida miserável. Mas se eu decidir me levantar e falar, não, eu vou usar aquilo que o Senhor me deu. Qual é a ferramenta que eu tenho agora? É ouvir? Ouça. É escrever? Escreva. É servir? Sirva. É manifestar a vida do Senhor por onde você passar? Manifeste, faça isso. Pode ter certeza
que muita coisa vai mudar. Amém? Queria ser fiel e rápida, porque ainda tem a ceia, né? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Se coloque em pé. Obrigado, Jesus. Queria chamar a adoração. Se os irmãos quiserem trazer a mesa, já podem trazer. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom e grandioso. Eu quero que você coloque as mãos sobre os seus olhos. Aleluia. Se tem algo ainda travado na sua visão, se tem algo ainda impedindo que você tenha essa visão de oportunidades que o Senhor tem te dado, não deixe passar. O Senhor vai abrir a sua visão, o Senhor vai abrir o seu entendimento, o Senhor vai tirar toda a escama dos seus olhos para que você enxergue tudo aquilo que Ele quer mostrar, a partir da lente de Cristo que Ele colocou em você. Não a partir daquilo que eu acho que é certo, não a partir daquilo que é minha razão, não a partir de um eu, de uma visão, muitas vezes, de escape, mas sim naquilo que o Senhor tem preparado. Pai, eu determino em nome de Jesus. Deus, nessa noite, qual o Senhor nos deu essa revelação, Senhor, desse entendimento que é necessário, Senhor, nós temos uma visão ampla, uma visão, Senhor Deus, dos céus, uma visão grandiosa daquilo que o Senhor ainda tem para fazer sobre a nossa vida. Sobre a vida da igreja, Senhor, eu determino em nome de Jesus, daqueles que estão em casa, ou daqueles que estão presentes aqui, em nome de Jesus, Pai, lança fora todo medo em nome de Jesus, porque assim o seu amor faz. Lance fora todo medo, tira, Senhor Deus, toda a escama dos olhos, tira, Senhor Deus, todo impedimento em nome de Jesus, de enxergarmos aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Que nada possa impedir, em nome de Jesus, dessas pessoas avançarem, serem reveladas aquilo que o Senhor quer mostrar a eles. Já, Senhor, já existe algo preparado. Senhor, a mesa já está posta, o banquete já está preparado. Senhor, é desfrutar e desfrutar e desfrutar. Muitas vezes a gente se contenta com migalha que cai da mesa, mas não é isso que o Senhor tem. São coisas grandiosas, Pai. Abre a visão, Senhor. Lança por terra todo impedimento, em nome de Jesus, deles enxergarem, Senhor Deus, a luz que o Senhor tem dado, a direção a cada um, em nome de Jesus. Tire da escuridão, Deus. Tire, Senhor Deus, uma visão embaçada, torcida. Lança por terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo que possa impedir deles enxergarem a verdade que liberta, que é Cristo, a verdade que o Senhor preparou, Deus. Guia-os, ó Pai, guia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Somos totalmente dependentes do Senhor. Erga suas mãos e diga: Senhor, para enxergar, para ouvir, para caminhar, para levantar, para ter atitude, eu preciso do Senhor, ó Deus. Eu preciso do Teu Espírito me revelando a verdade, me revelando a direção. Espírito Santo de Deus, nos direciona, nos guia, nos impulsiona. Oh, aleluia, aleluia. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.